Oi, meu nome é Tero. Eu faço parte de uma igreja organizada, onde tudo acontece com ordem e decência. Tem regras, viu? Oi, eu sou o Lu, sou um desigrejado. Eu gosto de Jesus e da Bíblia, mas eu odeio religiosos. Odeio vocês. Você aí. E eu sou o Marcos Botelho, que pelo jeito vou ter que representar os desinstitucionalizados, que pensa mais ou menos igual o grupo do Lu e do Tero. A diferença é que esse grupo não desistiu de viver em comunhão com aqueles aos quais Deus chamou de meus filhos. Você tá de brinquete with me? Entendeu? Antes de mais nada, você precisa entender os dois significados da palavra igreja. Por um lado, igreja representa estrutura, como templo, membros, conjunto de regras e doutrinas que fazem isso o que é igreja. Mas igreja também representa aquelas pessoas salvas que pertencem a um corpo, ao qual Cristo é o cabeça. Fique esperto que nós vamos estar falando dos dois significados de igreja e às vezes eu posso estar falando de uma e você está entendendo outra. Para mim só existe uma igreja. Só a minha denominação é a Igreja de Deus. Os outros eu nem chamo de irmãos. Eles são o que então, Tero? Eu chamaria no máximo de primos. Temos três formas de nos relacionar com a igreja, ao qual eu apelidei um de organizados, desinstitucionalizados e desigrejados. Nossa Senhora dos Evangélicos, complicou demais! Os organizados são aqueles que frequentam igrejas tradicionais ou igrejas institucionalizadas, ao qual já está pronto todo o conjunto de doutrina, o prédio é próprio, a ordem de culto liturgicamente já está pronta, os ministérios, um novo membro chega e só tem que aprender qual é a visão de interpretação daquele grupo e aonde deve se encaixar nos ministérios já colocados naquela igreja. A maioria dos convertidos ou salvos em Cristo já estão nesse tipo de igreja e eles entendem que igreja é isso. Aí, definiu minha igreja. Como eu tenho orgulho de não ser um desorganizado. É lógico que tem seus defeitos, pois às vezes essas igrejas organizadas, elas valorizam mais a instituição do que as pessoas. Não são abertas a mudanças, tampouco a debates. Às vezes correm o risco de transformar o corpo de Cristo em máquina de catequese, onde as pessoas não representam mais o órgão de um corpo, e sim uma catraca de uma máquina. Eu gosto quando no boletim já avisa antes a hora de ficar de pé, a hora de sentar. Eu não gosto de ser pego de surpresa. Senta, levanta, glorifica ao Senhor. Temos o segundo grupo que eu chamo de desinstitucionalizados. Esses são os hereges. Por causa de alguns defeitos do grupo da igreja organizada, esse grupo criou uma aversão a muitas regras, a templos físicos, construção e ao hall de membros. Sem hall de membros, como é que eu vou saber se ele pode participar da ceia? Para mim, só cadastrados e dizimistas fiéis podem participar da ceia. Isso é um absurdo. Geralmente esse grupo se reúne de forma informal, são bem criativos, alugam um lugar e são bem contemporâneos na sua forma de cultuar. Oi, irmãos, eu não tive tempo de preparar a pregação, mas até que é bom, vai ser o Espírito Santo que vai falar. É lógico que eles também têm seus defeitos. Como diria o pensador Weber, todo movimento carismático tem a tendência de virar uma tradição e logo vai vir a burocracia dessa tradição. E aí, tudo que diferenciava eles dos organizados cai por terra, com um agravante. Eles criam a tradição de ser desorganizados. Hoje vai ter culto? Faz 45 minutos da hora marcada e não chegou ninguém. O último grupo são dos desigrejados. Esse grupo gosta de Jesus e do Evangelho demais, mas por alguma razão justa ou não tão justa, não suportam os seguidores de Jesus. Marcos, eu não gosto de crente. Não gosto. Essa opção de ser desigrejado, às vezes foi causada por um líder ou pastor picareta que ele viu pela frente. Pode ter sido por causa da hipocrisia religiosa que ele viu dentro da igreja, ou simplesmente porque ele não gosta de se reunir toda semana para cultuar a Deus junto com outras pessoas. Ainda bem que a igreja que eu pertenço não tem nada disso.
Só são os santos escolhidos do Senhor. E tem boa parte desses desigrejados que nem sente falta da igreja, instituição. Eles se abastecem ouvindo pregadores de renome baixados pela internet nos seus carros ou lendo a Bíblia de vez em quando. Pra que ir na igreja ouvir o pastor pregar meia boca desorganizado se na internet está disponível as melhores pregações? Pra quê? Comunhão e corpo, Lu. O problema é que como eles não estão crescendo junto, crescendo como corpo, como igreja, eles acabam só enxergando do lado de fora aquele defeito que também está dentro dele, hipocrisia, pecado, arrogância. E com isso eles não vão enxergando que eles estão se tornando piores do que aqueles que eles acham que são ruins. Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia. Se você observar a vida de Jesus, você vai ver que o tempo todo ele quer dar glória ao Pai e ao Espírito Santo. Deus poderia se revelar de várias formas, mas na Bíblia ele decide se revelar como Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se você pegar Jesus sozinho, ele não deixa de ser Deus, mas ele quer que os outros o reconheçam como a imagem do Pai e como o Espírito Santo, como 3 em 1, o Deus Trino. Alguém que não vai na igreja, um desigrejado, não deixa de ser salvo, mas perde a oportunidade de ser a imagem e semelhança de Deus, um Deus em comunidade. Viver a igreja na adoração do Deus Trino é aprender a conjugar a vida menos na primeira pessoa do singular, o eu, e mais na primeira pessoa do plural, o nós igreja. E aí galera, gostaram do vídeo? Que tal a gente conversar mais sobre esse assunto? Que tal você conversar com seus amigos sobre esse assunto? Marque, encaminhe esse vídeo para alguém e converse sobre ele. Ninguém precisa caminhar sozinho hoje em dia. Outra coisa, semanalmente eu tenho postado novos vídeos no canal Fora da Caixa e no Colagem. Não deixa de assistir esses vídeos, hein? Se você assinar o canal do Luitéro, você vai poder ver nossos vídeos antes de todo mundo. Sem contar que vai saber as dicas de vídeos que a gente apertar curtir. Assina! Eu não posso assinar o canal do Luitéro. Eu não tenho conta no Google. Eu sei muito bem o que o Google quer. O Google quer saber tudo que eu faço. O Google quer dominar o mundo. Eu acredito que o Google é o anticristo. Eu não vou assinar. Para de assistir. Eu não vou assinar.